Eu quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, depois todos os finais dessas cartas aqui. Que diz aqui a primeira, a Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aí, verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. E mais ainda, verso 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Pai, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem assentar-se, meus queridos. Cada uma dessas afirmações sobre o vencedor não se associa em nenhum contexto dos textos que foram lidos às categorias e significados de vencedor entre os humanos. Aqui o vencedor morre, o vencedor é perseguido, o vencedor é atribulado, o vencedor, à semelhança de Antipas, é cozinhado vivo num caldeirão de bronze. O vencedor tem que lidar com os poderes que estão no trono de Satanás, no lugar onde Satanás habita. O vencedor tem que viver resistir à tentação de não se sentir laudicensemente um ser acabado e que não precisa mais de coisa alguma, porque ele está feito e terminado. O vencedor é alguém que banca o caminho da fraternidade contra todas as hostilidades à sua volta. Esses são os contextos. E a cada contexto específico vem uma designação do que será dado e do que será feito em favor do vencedor. Vencedor é quem persevera até a morte. Vencedor é quem não desiste. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, disse o Senhor Jesus. O vencedor é aquele que diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. O vencedor é alguém que foi inapelável e irremediavelmente atingido pela graça de Deus, de modo que para ele não há retorno. O vencedor é como aquele meu irmão, amigo, querido nordestino, que já está na glória do Pai e que, em processo de morte,
eu fui visitá-lo e ele, doente de um câncer que lhe carcomia todo, e ele já derramava salmoura na rede, de tão ferido que estava e morrendo. E quando me viu, os olhos dele se encandeceram de alegria, e ele me disse: ah, meu irmão, se eu quisesse, eu não podia, e se eu pudesse, eu não queria. Aí eu falei: o que, meu mano? Ele disse: ah, se eu pudesse deixar Jesus, eu não quereria. Como é que eu vou querer deixar Jesus? Não há nada mais maravilhoso do que Jesus. Agora, se eu quisesse deixar Jesus, eu não poderia, porque meu nome está escrito no livro da vida e ninguém me tira da mão dele. O vencedor sabe disso, sente isso, vive isso, é movido por essa convicção interior. E aqui, em cada uma das designações feitas aos vencedores, basicamente há uma nota e há um tom que se repete. É o tom da individuação. Não é do individualismo, nem é um mergulho no coletivismo sem personalidade. Ao contrário, todas as promessas são promessas de que existirá um indivíduo conectado ao Pai de modo absolutamente simbiotizado e eterno, de forma que ele é herdeiro do Pai, não de tesouros externos do Pai, não da criação do Pai, ele é herdeiro do ser do Pai. O tesouro dele é ir se tornando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E em tudo isso se afirma um processo de trabalho manufaturado, artesanal, singularizado, dirigido, irrepetível, na existência de cada pessoinha de Deus na existência, na vida. Por isso, se vocês relerem depois com calma, cada uma dessas coisas que nós lemos relacionadas ao vencedor, nós vamos ver que o que se dá a ele é algo completamente pessoal e que começa com uma evocação que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não existe um ouvir coletivo. Só existe um ouvir pessoal. Aqui, enquanto eu estou falando, existem muitos ouvidos me ouvindo. Me ouvindo de todos os modos possíveis. Alguns me ouvem com os olhos, pelo que veem, se gostam ou não gostam. Alguns me ouvem não naquilo que eu digo, mas naquilo que eles ouvem a meu respeito. Alguns me ouvem não pensando no que eu estou dizendo, mas me ouvindo, tentando me interpretar a partir do que está instalado deles como um projeto de interpretação de qualquer coisa que eles ouçam. De modo que não é a mim que ouvem, mas a si mesmos. Jesus, no entanto, diz: quem tem o potencial do ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que você entende, não é o que você quer ouvir, não é o que você está condicionado a ouvir, mas é o que o Espírito estiver dizendo. E não é um ouvir coletivo, porque todos têm ouvidos, mas nem todos ouvem. Portanto, é um ouvir que se individua, não para o mal, fixando suas próprias opiniões e preconceitos e resistências, mas é um ouvir que se abre para de fato perceber o que o Espírito está dizendo. E conquanto se diga que é o que o Espírito diz às igrejas, as igrejas não têm um ouvido coletivo. Igreja é feita de gente.
E nenhuma igreja ouve coletivamente nada, são indivíduos é que ouvem o que está sendo dito, e se conseguirem ouvir o que o Espírito está dizendo, então se poderá dizer que a coletividade está ouvindo a mesma coisa, do contrário, não. E o que se promete como recompensa para esse vencedor da aflição, da tribulação, da tentação, da mornidão, da indiferença, da hostilidade, ou da angústia, ou da depressão, ou da opressão humana, é algo que se vincula a ele e exclusivamente a ele. Ao vencedor eu lhe darei, não é aos vencedores, é ao vencedor, é um indivíduo, é um convite que só pode ser atendido por uma pessoa de cada vez. Ao vencedor eu lhe darei que ele tenha acesso à árvore da vida e se refastele de comê-la. Se você ler o contexto, você vai entender por que a promessa tem a ver com a árvore da vida. Tudo aqui tem consequência nesses falares de Jesus, nessas cartas. Ou ele prossegue dizendo que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor é aquele que vai ganhar uma pedrinha branca, como esta que eu ganhei hoje de presente do meu irmão, me dizendo, olha, já leva a pedrinha lá, porque aí Jesus só escreve o nome novo na sua pedrinha branca. Lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome inscrito nela, o qual ninguém conhece, ninguém, exceto aquele que o recebe. Você vai olhar e vai saber que é o seu nome eterno para o Pai. É o seu rebatismo de indivíduo eterno. E um nome que ninguém conhece, e que nunca foi dado a ninguém na civilização humana desde que Adão começou a nomear pessoas. Eu vou ganhar um novo nome mesmo, não porque será diferente do meu nome Caio, mas porque será o nome que precisará a singularidade indivisível, irrepartível, inigualável do meu ser. É o nome do meu espírito, que não é igual a nenhum espírito. É o nome do meu eu, que não é igual ao eu de ninguém, e que é completamente único, e que é obra de arte personalizada, feita pelo Pai, pelo amor do Filho e pela perseverança do Espírito Santo em nós. Ao vencedor, outra vez se o individua, dizendo que ele, entre outras coisas, vai receber o seguinte: ele vai ganhar autoridade sobre as nações, um cetro de ferro para reger povos, e também, assim como Jesus recebeu do Pai, ele diz, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que o Pai me deu, eu vou dar a ele. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, ele diz mais, eu vou fazer com que ele ande de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É o indivíduo que tem um nome inapagável. E mais do que isso, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Jesus vai dizer, eu conheço este ser, é meu. E o nome que eu dei a ele é este. E o universo inteiro ouvirá o seu nome.
todos os anjos, todos os seres, você será conhecido de todo ente vivo, de todos os universos, de todas as criações, como um indivíduo singularizado, feito pelo amor de Deus, esculpido como obra única e irrepetível, e não xerocável e não clonável. Ao vencedor, ele prossegue e individua outra vez o processo, dizendo: eu farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, e gravarei sobre ele o nome do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e gravarei sobre ele o meu novo nome. É tudo absolutamente dele, 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 gravado no outro de modo singular. Aí você diz: entendi. Galardão, então, significa individuação. Porque no meio cristão, que é um meio extremamente capitalista, tanto é que hoje em dia você ouve as mensagens ditas evangélicas ou cristãs na televisão, e todas elas são sobre o Velho Testamento. E todas as ilustrações são materiais. E todo vencedor é quem despoja o outro. Entrou e despojou e tomou ouros e pratas e pedras preciosas. Entrou e despojou e tomou do outro tudo. Entrou e despojou, e assim o Senhor te fará vencedor. Vencedor no meio da religião hoje é quem despoja, é quem toma o que é do outro, é quem compete e possui. Esse é o espírito que está instalado, e este espírito tem um pai e se chama Satanás e Diabo. O Espírito de Jesus diz ao vencedor: eu farei dele um ser singular, de riquezas interiores infinitas. Vencedor será uma miniatura crescente do amor de Deus para todo sempre. O tesouro do vencedor não são exterioridades, são segredos. É um nome que ninguém conhece. É o nome do meu Deus que ninguém sabe. É o meu novo nome. É uma pedrinha branca. Galardão é intimidade com Deus. E não é medido lá de fora por hierarquias na Nova Jerusalém, quem mora na cidade baixa, na cidade média ou na cidade alta. Ela não só é quadrangular, mas é plana. E o que tem valor entre nós lá nem aparece, vira fundação. Pedras preciosas, tudo que é precioso fica embaixo do chão. Vira pedra britada, pedra jacaré na Nova Jerusalém, fica para baixo. Pérolas são colocadas nas maçanetas externas, que é uma loucura que ninguém comete em nenhuma cidade humana, em nenhuma casa, que é colocar no portão todos os adereços de pedras preciosas e de pérolas. Porque na Nova Jerusalém, pérola é aquilo que para nós a gente considera hoje maçaneta. É só para pregar, virar e abrir. Lá não há santuários, por isso todo o seu exercício em construir templos e templos e templos e torres é inócuo, porque você está trabalhando por uma coisa na terra que não é assim no céu. João disse: eu andei por lá e rodei a Nova Jerusalém inteira, e nela eu não vi um único santuário, porque o santuário é comum a todos, o santuário é a vida, é a luz do Cordeiro iluminando a todas as consciências.
vencedor e a ideia de galardão a ele relacionada, não é uma coisa que nos ranqueia na eternidade. Quer dizer, ô meu irmãozinho que foi salvo pelo fogo, chega aqui, por favor. Deixa eu lhe apresentar este ser impoluto que jamais correu nenhum risco de coisa alguma. Aí a gente repetiria o mundo cristão todinho do lado de lá e seria um inferno. Sim. Uns galardoados humilhados. Aquele galardãozinho de soldado raso. Passando pela Praça Nova Jerusalém, batendo continência para os generais, para os almirantes da glória. Vocês já imaginaram que ridículo? Os galardões cristãos são todos assim. São fundos de poupança. São adereços externos. São coroas interpretadas literalmente para o indivíduo carregar na cabeça, e o que eu ouvi a minha vida inteira pregando a palavra desde menino, e vendo milhares e milhões de pessoas dizendo eu quero acerca do Evangelho, eram aquelas pessoas que chegavam para mim com aquela pureza inocente, ignorante, até a profundidade do céu, e dizendo, meu irmão, como o seu galardão vai ser grande, porque hoje, olha quantos milhares aceitaram a Jesus aqui, isso tudo é pedra na tua coroa. Eu brincava e dizia, meu irmão, para com isso, porque senão vai virar, eu vou ter que virar Golias para carregar essa coroa, porque vai pesar demais. Não é nada disso. Os valores são outros, as ponderações são outras, não é o que está visível aos olhos. Aí a gente vai ficar sabendo que a maior criatura da Índia no século passado não foi Gandhi, mas talvez uma senhorinha que ninguém conheceu o nome, que amou mais do que ninguém amou naquela terra. E a gente vai ficar sabendo quem era quem para Deus, como eram os corações, não as performances. Aí a gente vai ficar sabendo, não por aferimentos exteriores, mas por critérios de alegria, de gozo, de resplandecência sem acinte. O que significou para cada um a experiência da vida com Deus na terra. Portanto, o vencedor é alguém que não resistiu ao trabalho de entalhe, de esculpimento do Espírito de Deus hoje, no caminho, no dia que se chama hoje, porque antes de qualquer coisa o que se diz ao vencedor é que se ele tem um ouvido para ouvir, que ele ouça, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E é por essa palavra da vida que vocês estão ouvindo, que está saindo da minha boca como uma mera situação de mídia, porque eu sei que o que eu estou dizendo a vocês é o Evangelho de Jesus, na sua pureza e simplicidade maiores. Então ouça o que o Espírito está falando a você. A cada um individualmente. Não pense no seu marido e em como alguma coisa já dita nele teria cabido bem, ou na sua esposa, ou como você lamenta que talvez ela não esteja com ouvidos próprios para entender agora, ou nos seus filhos, ou nos seus amigos, ou no seu pastor, ou naqueles que você convidou e que eventualmente estejam aqui, e que à luz do seu pensamento são pessoas que não têm entendimento elevado como você. Descarte todas essas tentações perversas agora. Porque Deus só tem uma pessoa com a qual Ele quer falar hoje aqui, e é você. E se você não quiser ouvir, essa reunião está perdida. Só não estará perdida para quem a ouvir, do contrário, quem não a ouvir a perderá. E o que é que você veio hoje aqui para ouvir?
De fato e literalmente eu iria pregar em Efésios 4 e 5, mas a pedrinha branca quicou assim na minha frente e me levou para uma outra direção. Você veio hoje aqui ouvir sobre esse esculpimento gradual, progressivo, ininterrupto, insistente, perseverante, dolorido, regozijante, alegre e atribulado, perseguido e vitorioso, mediante o qual o Espírito de Deus vai esculpindo Jesus em nós, até que nós sejamos paridos na eternidade à cara do Pai. Apenas para continuarmos crescendo para sempre. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com a minha vida agora? Olha aqui para mim, todo mundo. Vocês podem todos olhar para mim imediatamente? O que tem a ver com a sua vida agora? Tem alguém aqui sentindo dor? Não precisa levantar a mão. Tem alguém aqui sentindo perda? Tem alguém aqui se sentindo perseguido? Há alguém aqui se sentindo desanimado? Há alguém aqui que diz, meu Deus, eu não sei porquê, mas eu estou morno? Há alguém aqui com aquele sentimento de que trabalhou tanto para Deus ao ponto de não deixar Deus trabalhar nada nele? Há alguém aqui que diga, eu quero que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim, que a graça de Deus se dilate na minha existência, porque eu tenho um teto baixo e um coração estreito e pequeno? Há alguém aqui frustrado? Há alguém aqui impotente? Há alguém aqui doente? Há alguém aqui enfraquecido? Há alguém aqui falido? Há alguém aqui derrapando? Há alguém aqui se agarrando? Há alguém aqui clamando? Há alguém aqui profundamente decepcionado? Há alguém ficando cínico? Há alguém sendo esbofeteado? Há alguém sendo espetado por um espinho na carne que atravessa a alma e arranha o espírito? Há alguém aqui dizendo, meu Deus, por que que enquanto tantas coisas boas estão me acontecendo, paralelamente eu tenho que sofrer sentando aqui nessa chapa de ferro que me queima e que me deixa num desconforto enorme? Por que que as tuas bênçãos nunca vêm apenas elas carregadas de alegria, mas quase que frequentemente elas nos abençoam na mesma medida em que nos enfraquecem e nos tornam dependentes? Bom, se há alguém aqui em qualquer dessas categorias, então há um trabalho do Espírito Santo sendo feito em cada um de vocês individualmente, como em mim também. No dia de hoje, com as perdas de hoje, com as podas, com as intervenções, Ele disciplina e corrige a todo filho a quem ama. Ele deixa ficar pedra bruta aquele acerca de quem ele não tem projeto de transformar na sua imagem e semelhança. E para todos ele tem esse projeto. Não resista essa graça que se derrama sobre você. Agora, o trabalho de esculpir é um trabalho de quebrar, é um trabalho de perder, é um trabalho de tirar lotes e lotes e excessos de material,
para que apareça uma Verônica, vero ícone, face verdadeira, conforme aquela da estátua no Vaticano, uma pedra imensa de mármore teve que ser quebrada para que fosse aproveitado dali talvez 25% do que um dia tinha sido o lote inteiro. Aí ele corta, ele quebra, ele pega o seu cisel e ele racha, e ele joga fora pedaços enormes. E a gente diz, eu estou perdendo, eu estou ficando menor. E como esse trabalho é feito num corpo mortal, numa alma sensível, num espírito vivo, a cada corte corresponde uma dor. A cada coisa que a gente chama de impotência, que Deus chama de peso morto, corresponde uma perplexidade. A cada bênção que se faz acompanhar de uma tristeza, existe o equivalente ao trabalho de um escultor que modelou uma face, o que já mostra a semelhança do que vai aparecer, mas teve que jogar fora um pedaço enorme daquilo que antes aquela pedra bruta chamava de minha cabeça. Eu ganhei umas videirinhas lá na nossa casa em Brasília e as plantei, e delas cuido todos os dias, como cuido de muitas outras plantas. Me faz muito bem cuidar de plantas, eu me lembro do trabalho de Deus por mim. Especialmente quando eu tenho que pegar aquela videira e chegar ali com o meu cortador e ter que escolher um ramo, 2 para saírem. E o critério é ver qual é o que está crescendo mais e aonde é que está dando mais fruto. E aí, com uma dor imensa, às vezes você tem que cortar um pedaço de galho enorme para o lado de cá e outro para o lado de lá, para fortalecer este aqui. E dói em você, mas você tem que fazer por amor à videira, para que o fruto dela cresça, para que seja doce, para que ela se expanda. E esse é um trabalho de individuação, porque em cada videirinha daquelas ali, eu não vou com um modelo dizendo a cada galho esquerdo da 3ª fileira de subida eu corto um, não. Você tem que ver em cada um onde precisa ser cortado, onde está, onde a vida está crescendo e estimular, e aonde seiva está sendo drenada e cortar para fortalecer o projeto único. E dói. Se dói em quem corta, imagina só em quem é cortado. Porque quem corta, pelo menos sente a dor consciente do amor que diz, eu estou cortando para o bem. Mas o serzinho que está sendo cortado apenas diz, ai, 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 por que o Senhor está fazendo isso comigo? É para te dar uma pedrinha branca. É para deixar você comer da árvore da vida. É para dar um novo nome a você, o meu novo nome que ninguém conhece. É que para que no final você seja mais você, e você seja a minha cara, e você se pareça com meu Pai, e você carregue a plenitude de Deus. É para isso que eu estou trabalhando em você, para que você seja esse vencedor. Aí olha aqui para mim. Nós todos somos educados quase que diariamente a olharmos para o outro e competirmos, ainda que inconscientemente, pelo dom, pela bênção e pelo projeto de existência do outro. A igreja tem esse poder de tentar clonar pessoas a partir dessa ideia do líder, que é uma ideia feia,
Porque Jesus disse que no meio de vós, aquele que lidera, seja o que sirva, seja o menor. Só que entre nós o que lidera é o que aparece, é o que é visto, é o que dá ordem, é o que manda, é o Alexandre o Grande. Não é conforme Jesus de Nazaré, pelado e lavando o pé dos outros, na fraqueza e na singeleza de atos muito, muito quietos. Entre nós, a perversão e a subversão do significado do trabalho de Deus se perverteu tanto que você ouve de pessoas, da maneira mais clara e explícita possível, o fato de que o grande desejo deles era ser como você. Eu peço a Deus todo dia para ser como você. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça esse mal contra a sua vida. Não cometa esse pecado, não peça essa desgraça para você. Eu queria tanto ser como você, ou como o irmão fulano de tal. Eu acho interessante, inclusive, gente que prega e que diz que faz de tudo para ser como uma outra pessoa. Está jogando fora seu galardão. É aquele que não quer que o Miguel Ângelo do Espírito corte pedras em excesso para ele ficar com a cara dele em Deus. Ele quer ser uma imitação de alguém, ele não quer ter rosto próprio. Por isso ele não quer perder nada, ele só quer acumular, acrescentar, ele só quer jogar mais selfie no lugar do eu real. Ele só quer acrescentar o si mesmo, que é feito do acúmulo e da legião das personas que a gente admira, incorpora, introjeta, veste, a ponto de desfigurar o nosso próprio ser. E aí todos querem ser como o líder, como aquela brincadeira de criança. Todos marcham como líder, todos andam como líder, todos andam como líder. E fica aquele bando de clone brigando contra, pesquisa contra células-tronco, sem perceber que sem célula-tronco nenhum, todo mundo já está clonado. Sem ter precisado de genética, foram colados por lavagem cerebral. Clonados por perda de individualidade, por ausência de individuação, foram clonados pela inveja das bênçãos do próximo. O sonho é ter uma mulher como a tua, uma vida como a tua, as coisas que tu tens. E os mais espirituais dizem ser como você. E você não vê ninguém dizendo, eu quero ser eu mesmo em Deus em plenitude. Porque a melhor versão de mim sempre serei eu mesmo em Deus em plenitude. E porque o ambiente e a espiritualidade estão todos pervertidos e paganizados, as pessoas nunca crescem no trabalho de individuação, entendendo e participando e cooperando com o esculpir de Deus em nós. Se oferecendo ao invés de resistir ao trabalho. A gente resiste ao trabalho quando resiste à disciplina. Disciplina não é isso que as igrejas fazem, quando um maluco, apoiado por mais 4, decidem que uma determinada pessoa está em transgressão e que tem que ser afastada da comunhão, da mesa, do não sei o quê, do púlpito, do palco, do celeiro, do almoxarifado, de tudo, até que outra vez voltem a ser a imagem e semelhança deles. É verdade mesmo. Não é isso. Disciplina é uma palavra que vem da raiz grega, da mesma palavra discípulo, que significa o trabalho, o exercício do treinador, do mestre,
aperfeiçoando o discípulo. Disciplina é trabalho de aperfeiçoamento, é instrução para a recuperação da imagem crescente de Deus em nós. Isso é disciplina, isso o Espírito Santo faz. Eu não preciso fazer por ele. Eu não preciso. Ninguém precisa. Ninguém aqui ganhou de Deus martelo e cisel para esculpir ninguém. O trabalho é dele, o pai é ele, a criatura é dele. E ele diz que é o Espírito dele que faz, porque é ele quem dá a pedrinha branca, é ele quem tem a árvore da vida, é ele quem tem tudo. Quem mais vai se oferecer para ser o escultor do outro no lugar do Espírito de Deus? Quem é esse arrogante que blasfema com tamanha soberba? São só os ateus crentes que pensam assim. Há muito ateu no nosso meio. Eu reconheço o ateísmo de crentes não pela ausência da palavra Deus em suas bocas, nem pela ausência de veemência deles no bater o pé e dizer eu grito, eu determino, eu faço, eu aconteço. Não. Eu reconheço o ateísmo deles por uma outra perspectiva. É pela incapacidade deles de confiarem no amor de Deus que vai cuidar de um irmão. Porque eles se sentem donos das pessoas. O rebanho não é de Deus, é deles. O cara tem a coragem de dizer a minha igreja, sem ver como isso é nojento. É a minha ovelha, é tua coisa nenhuma, é teu irmão. E aquele que te pastoreia cuida dele. Você tem que estar ali como tutor de amor e de graça, de carinho, de inclusão e de misericórdia, mas sem o poder de você mesmo cortar-lhe os braços ou as pernas, ou fazer qualquer que seja amputação. Essa, Jesus diz, faze tu mesmo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mas a igreja entende isso assim: se eu acho que o olho do outro está ruim, eu vou fazer dele um caolho agora. Se eu acho que o braço dele está muito bobo, ele está com uma mão boba passando onde não deve, eu vou cortar esse bracinho agora na sessão plenária. Ao invés de deixar o Espírito Santo molestar esse indivíduo até que ele mesmo chegue à conclusão de que ele tem que tirar aquele braço para entrar inteiro na vida. Que quem corta braços de outros apenas comete crime contra o próximo e não o cura. Porque essa amputação só tem saúde quando o próprio indivíduo a faz e não um outro no lugar dele. Eu reconheço os ateus cristãos quando eles falam tanto no Espírito Santo e não dão a menor chance do Espírito Santo nem ser santo, nem ser espírito e nem ser vivo. Porque eles querem fazer dos outros santos em nome do Espírito Santo, conforme o projeto de santarice dos santarados que eles são. Porque eles não acreditam que o Espírito está falando no coração das pessoas e fala por todos os meios e por todos os modos, e esculpe usando os instrumentos que quer. Eles acham que sem consultoria Deus fica ingênuo e bobo na parada, que sem assessores especializados e técnicos no mundo terráqueo, Deus não tem poder. E aqueles que assim pensam e assim agem sobre outros, cometem grande pecado contra o Espírito de Deus, porque estão pretendendo assumir para si um papel que é do Espírito de Deus e tentar fazer o lugar de Deus na vida de quem quer que seja, é sempre ação diabólica. Os ateus crentes
São os que olham para uma pessoa e dizem se perdeu. São os que dizem de alguém se desviou. Porque aqueles que creem no Senhor não conhecem essas palavras. Só Deus diz, ele se perdeu, ninguém mais diz. Só Deus sabe quem se desviou, ninguém mais sabe. A menos que haja alguém aqui que diga que conhece os segredos dos corações dos homens. Do contrário, não peque contra o Espírito de Deus, confessando Deus contra Deus. Os ateus crentes são os que acham que a cada dor corresponde uma maldição, que a cada fraqueza corresponde um pecado, que a cada vicissitude corresponde uma desobediência, que a cada fragilidade corresponde uma necessidade que o indivíduo tem de apanhar, pela simples razão de apanhar. Os ateus crentes não veem no processo que é entristecidos, porém sempre alegres, que é nada tendo, mas enriquecendo a muitos, que é como quem morre, mas eis que vivemos. Eles não entendem nunca a sutileza do amor e da mão de Deus mexendo o coração. Eles são capazes de pedir em oração que Deus pare os processos de Deus da vida deles e dos outros. A única coisa que ele quer é que Deus chegue com uma injeção de Buscopan na veia. Senhor, o que o Senhor quer fazer não me interessa, mas dá uma injeção de Buscopan na minha veia e pare essa dor agora. E olha, eu estou ordenando, hein? Decretando. O enfermeiro celestial trabalha rápido. Tira. E daquele irmão ali também. Porque na minha congregação ninguém sente dor. Ninguém. Dor é do diabo. No mundo caído, conforme diz o livro de Eclesiastes, a sabedoria habita muito mais na casa do luto do que no salão das vestes festivais. Se você pega o Novo Testamento e isola a palavra produz, você vai ver que ela sempre acontece vinculada à dor. A tribulação produz perseverança, experiência, esperança. A tribulação produz eterno peso de glória. A tribulação produz caráter e um ser não tergiversante. A tribulação produz um perseverante irremediável. A tribulação faz o indivíduo e a perseverança nela amar a Deus contra as circunstâncias e servir a Deus por nada. De modo que frequentemente eu fico vendo alguém sentir um processo de dor hoje em dia, e ao invés do meu coração ficar com aquelas aflições messiânicas semidivinizadas, desejoso de meter a mão ali e arrancar aquela dor, para que à minha volta ninguém gema, eu apenas olho e digo, seja feita a tua vontade. Se essa dor faz parte do teu esculpimento, eu te louvo por todas as lagriminhas que Ele está derramando e já me regozijo antecipadamente por Ele, pelo dia quando Ele vai entender, vendo a beleza do que tu esculpiste enquanto Ele chorava. Quando o entendimento da gente alcança isso, a gente acaba com aquelas perguntas idiotas, filosóficas, sabe? Por que Deus permite que gente boa sofra? Por que coisas mais acontecem a pessoas boas? Você pega esses livrinhos idiotas e rasga todinho.
e você simplesmente diz: eu sei que no mundo eu terei aflição, mas eu vou ter bom ânimo, porque aquele em quem eu vencerei, venceu o mundo por mim. E quando meu coração ficar turbado, eu vou me lembrar que eu tenho morada sendo preparada na medida em que eu já estou sendo morado e na medida em que eu abro espaço para que na morada interior, na qual Ele habita em mim, haja dilatamento imenso, porque a minha morada além vai se proporcionalizar na medida da minha morada aqui, na minha disposição, de que em mim o Espírito de Deus não encontre nem medida, nem limite e nem contenção. Quando a gente entende isso, acaba esse mundo de bênção e de maldição. Institui-se apenas o mundo do amor de Deus cuidando de nós. E não com as relações de causa e efeito que os amigos de Jó tentaram apresentar a ele para explicar de maneira blasfema o sofrimento do seu companheiro, dizendo que se ele sofria porque estava em pecado. Ao contrário, a partir dali se fica sabendo que o sofrimento não é necessariamente algo que nos acomete porque nós estejamos em pecado, embora toda prática deliberada de pecado nos chafurde mais cedo ou mais tarde em sofrimentos horríveis. No entanto, o justo é esculpido porque não existe justo acabado. O Jó, lindo, do início, era um menino, um escoteiro do Jó, depois de ter sido josificado pela dor toda. E terminar ele próprio dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois disso tudo, os meus olhos te veem, porque eu estou enxergando a tua face no trato do teu amor, que em mim gerou agora essa resposta perplexa diante de ti, do teu mistério amoroso, e apenas me curvo diante de ti, agradecido pela tua vontade. O que não faz a escultura de Deus em você são outras dores. São aquelas tristezas para a morte, que não são fruto de vida, nem de arrependimento, nem de metanoia. São aquelas tristezas dos caprichos não realizados. São as tristezas dos amores ou das lascívias não praticadas. São as tristezas dos bacanais não vividos. São as tristezas das diversificações não experimentadas. São as amarguras que se instalam porque a gente se sente mais justo do que o outro, e com mais direito do que ele, ou mais perfeito do que ele. Essas são as tristezas que enfeiam, que esculpem conforme a imagem e a semelhança do diabo. Mas qualquer outro processo, seja a alegria que gesta em nós a gratidão, ou seja a dor vivida em fé e em confiança, que vai nos entalhar para uma beleza conforme a imagem e semelhança dele, se assim for, a gente vai agradecer e vai dar graças por ele em todas as coisas. Alguns de vocês estão me revendo aqui depois de muito tempo, embora esta seja a primeira vez que eu visite Porto Ferreira. Mas não é a primeira vez que eu estive em Porto Ferreira, porque eu estive aqui em Porto Ferreira todos os sábados durante décadas e décadas com o meu programa de televisão, com tantos outros meios, e muitos de vocês iam me ver e ouvir em outros lugares, os que já eram nascidos à época. No entanto,
O que eu quero dizer a vocês, concluindo aqui, por exemplo, ilustrando tudo isso a partir de mim mesmo, é que eu hoje olho para trás e vejo que as coisas que me foram mais doloridas na vida foram disparadas as que me fizeram melhor. Entre os meus 18 anos, quando eu me converti, e os 43 anos, quando eu me divorciei, eu vivi uma vida tão protegida por sebes como Jó, que a única dor que eu podia reportar era a dor solidária pela loucura de outros. Mas não na minha casa, não na minha vida e nem perto de mim. Perto de mim, o que eu sentia era que havia um espírito de irrepreensibilidade, de poder, de autoridade, de proteção, de harmonia, de sinfonia, de orquestra, tudo rodava bonitinho. A ponto de que eu que atendia o dia inteiro milhares de pessoas no curso do ano e das décadas, todas com dor, com angústia, com aflição, olhava para mim mesmo e dizia: meu Deus, eu não estou pedindo para o Senhor mandar nada em cima de mim, mas eu confesso que eu acho estranho. Me dá medo de não ter aprendido a sofrer até os 43 anos de idade, sofrer dores em mim, porque eu só sei sofrer por outros. Me dá medo de ficar velho demais sem aprender o significado disso. Não estou te pedindo nada. Aí quando o pau começou a cantar, e sabe aquela canção de Bossa Nova que não tem fim? Bossa Nova é uma música interessante para mim, porque eu nunca sei quando ela começa, nunca sei quando ela acaba. Ela vai assim, parece que ela não vai acabar nunca. Se ficarem cantando, ela dura para o resto da vida, não é? Quando o pau começou a cantar, e não tinha mais posição, porque se eu chorasse doía, se eu tentasse rir, eu me esfolava. Se eu me sentasse, queimava. Se eu ficasse em pé, os espinhos entravam na cabeça. Se eu me abaixasse, tinha uma espada apontada contra essa região carente e sensível. Se eu virasse para a esquerda, eram lanças envenenadas, para a direita também. Se eu olhasse para dentro, era susto, 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 susto. E aí, além de tudo que foi acontecendo a partir da vida pessoal, depois se torna um episódio público, depois vira conversa de candinha na boca de todo mundo, depois são mentiras e mentiras e mentiras e mentiras, de todo tipo, de toda sorte, invenções as mais malucas. O Caio fugiu com uma menina de 16 anos para Miami. Aí depois vem episódios maiores, políticos, com pequenas verdades e montanhas de mentira. E você que passou a vida inteira sendo louvado, incensado e respeitado, agora é relativizado todo dia pela mídia nacional de ponta a ponta, de modo que você olha no espelho e você já não se reconhece mais. E diz: meu Deus, eu sou eu mesmo, mas será que ainda tem alguém percebendo quem eu sou? Se eu próprio estou ouvindo falar tão mal de mim que já estou começando a achar que eu sou uma desgraça mesmo. Aí você tem depressão, aí você pede a morte, com muito mais veemência do que Jonas, do que Elias. Aí você entra em covas escuras. Ou aí você quer fazer como Jonas, esquecer que Deus existe e fugir para uma terra distante. Ou você quer desistir de quem você é
para apenas descobrir que você foi marcado a ferro, a fogo por algo que está mais profundo do que as entranhas que você conhece em você mesmo. E aí a dor de saber quem você é e já não ser mais conhecido por ninguém. E não é a necessidade de ser reconhecido, é só a necessidade de ser conhecido por quem dizia que te conhecia. É de virar um fantasma, uma assombração. É como está no filme Os Outros, com a Nicole Kidman, pensando que os outros é que são a assombração e que você é que é o vivo, para depois descobrir que os outros é que são vivos, você é que é a assombração. E aí você fica perguntando, mas o que pode sair de bom disso, ó Deus? Bom era como era antes. Bom era sem dor nenhuma. Bom era voltar para casa e os filhos estarem todos ali. Bom era a paz da família. Bom era me levantar em qualquer lugar, até no inferno, e ver o diabo ficar calado. Bom era chegar no lugar mais louco do mundo, no meio dos bandidos mais desvairados, olhar nos olhos deles e ver que eles reconheciam uma autoridade que vinha do céu. Aquilo era bom. Mas hoje eu sou objeto de motejo o dia inteiro. As canções deles sobre mim são perversas. O que eles dizem é desgraça. De onde arrancarás tu louvor da minha cova? E você não entende nada. E você se examina todo dia e diz, meu Deus, continua tudo aqui, mas não tem mais nada aqui. E parece que ele não se contenta. E aí os seus melhores amigos viram seus inimigos mais maldosos. E você quase faz a pergunta do Nelson Rodrigues a ele, escuta, por que você me odeia tanto se eu não te fiz tanto bem assim? Porque geralmente a pessoa para quem você mais faz bem é quem mais te odeia nessas horas. E aí você vai vendo as traições de todos os lados, de todos os lados, de todos os lados, de modo que você não tem mais nome, você vira aquilo que eu era, orgulhosamente aos 14, 13 anos, 14, quando o Caetano Veloso cantou pela primeira vez, sem lenço e sem documento, nananana. Era o meu hino, eu vou lá, sem lenço e sem documento. Alegria, alegria. Aí depois você já está ancião de experiências, literalmente sem lenço e sem documento. Não é força de expressão, sem lenço e sem documento. Quase sem cidadania. Mas Deus não se contenta. E Ele vai, te espreme daqui, te espreme dali. Aí pega assim o filho que você criou para suprir necessidades que lhe faltaram na infância, com uma entrega duplicada de atenções em relação à necessidade que ele tinha, e que viveu como um canguruzinho dentro do teu kilt, da tua bolsinha aqui. E leva ele diante de ti, você fica dizendo, mas e agora? E ele não para. Só que pela misericórdia dele, eu não tive que viver esse processo fazendo perguntas.
Eu as fiz bem no início do processo, mas logo, logo os meus olhos começaram a se abrir. Eu comecei a sentir o alívio daquelas toneladas, daquele Everest evangélico que eu carregava nas minhas costas. O Monte Everest habitava as minhas costas. Eu era o Himalaia, Caio Himalaia da Araújo Filho, carregando aquele Everest em cima de mim. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, vamos, Senhor, que eu estou aqui, carregando aquele negócio. Uma vontade de rir sem poder, porque era proibido. Uma vontade de botar uma sandália para pregar, mas não podia, porque era proibido. Uma vontade de sentar na mesa e dizer o que eu quisesse, não podia, porque era proibido, tinha que ficar atrás daquele púlpito, ou no máximo se movimentar como um evangelista liberto. Palhaçadas. Com vontade de chorar sem poder, porque ninguém esperava isso, eles já estavam chorando demais. Não chora não, porque senão você me deprime até a morte. Aí, de repente, sai aquele Everest, e com ele 40 quilos que me habitavam, a mais. Aí, um dia, eu olho no espelho, vi a minha cara como se eu tivesse 18 anos, e levei um susto. Falei, eu voltei. E não perdi nada. Só fiquei mais leve. E à medida em que aquilo que outros de fora podiam chamar de trituração ia acontecendo, mais iam sendo arrancados pesos mortos, gambiarras, caixas de lixo, depósitos e depósitos, almoxorifados religiosos, cangas, pesos, álbuns de uma família que não era minha, mas era apenas a projeção das necessidades dos outros sobre a minha própria vida. E aí, cada uma das outras coisas que foram acontecendo foram sendo celebradas por mim como misericórdia de Deus. Na hora que me ligaram lá da rua, que a minha enteada, filha da Adriana, minha filhota de coração, a Bruna, ligou gritando, 4h30 da manhã, Caio, o Lucas. E aí eu ouvi o meu filho Davi correndo por trás, dizendo, me dá. Pegando o telefone e não podia falar, pai. O Lucas. Eu falei, ele partiu, meu filho. Só meu coração não fez uma pergunta, nenhuma. Só alegria estranha, no meio de uma dor indizível, uma adoração inexplicável. Faz parte. Para Ele é glória, e em mim é graça. É graça. Aí, a pedrinha branca começa a ficar cada vez mais perto de você, e quando ela cai, você levanta. E a árvore da vida, você começa a comer folhinhas dela. E aí você sente que o cetro que destrói não é um poder político sobre ninguém, mas é a vara que sai da sua boca, sem nenhuma pretensão, mas que esmiuça como barro as potestades e principados e poderes de camadas e crostas de religião empedernida. Aí você vai descobrindo que o que os outros chamavam de sua glória era seu tempo de maior pobreza. E o que agora os outros chamam de seus escombros é tudo refúgio para ganhar a mais de Cristo. E aí você vai descobrindo que dia a dia belezas novas sendo forjadas em você, que o seu entendimento cresce, que a palavra deixa de estar confinada à Bíblia e fica impressa
não como versículos e formas, mas como um entendimento vivo, mais vivo do que eu em mim. De modo que eu posso ser desmaiado, mas não vou falar mentira sobre o Evangelho. Me anestesie, que eu posso falar bobagem sobre qualquer coisa, mas o Evangelho vai sair limpo da minha boca, porque ele entrou mais fundo do que jamais eu podia imaginar nas entranhas do meu ser. Mesmo que eu fale contra mim, será ele que eu falarei. Aí você diz, e eu com isso? Bom, se você não descobriu o que isso tem a ver com você, então quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, vai embora para casa, porque eu não tenho mais nada a dizer. Se você não compreendeu. Agora é hora de você abandonar as amarguras. Amarguras não esculpem o amor de Deus em nós. Agora é hora de você amar, ou deixar, ou abandonar a falta de perdão, porque a falta de perdão não esculpe o semblante de Deus em nós. Agora é hora de você largar o preconceito, as intolerâncias, os juízos das aparências, porque quem assim faz perde o seu próprio interior, porque aprende a só olhar do globo ocular para fora, perde visão para dentro e perde reverência pela verdade do ser do outro, a partir do fato de que nele mesmo não existe nada de santo instalado. Agora é hora de dizer, faça-se a tua vontade, porque tu tens um caminho particular para mim. E eu vou concluir em 10 minutos, se vocês deixarem. Apenas chamando vocês para 2 manifestações singelas do Evangelho. A primeira é aquela de Lucas no capítulo 15, na primeira parábola daquela sequência de 4, que vai até o 16 e termina com o administrador infiel, quando Jesus fala da ovelhinha perdida. Qual é o homem que, tendo 99 ovelhas no aprisco, e contando sentir falta de uma, não deixará as 99, irá à procura desta uma que se perdeu, e em achando-a, regozijante a tomará, e dirá, eis aqui a minha ovelha que eu tinha perdido. Outra vez o coletivo fica lá, 99. E a individuação se estabelece, é uma ovelha, a qual ele chama de minha ovelha, para quem ele dá um novo nome, sobre quem ele escreve o nome do Deus dele e o novo nome que ele recebeu do Pai. É individuação profunda. Agora as 99 ficam lá fazendo uma conferência no aprisco. Se reúnem para fazer uma conferência. Por que será que a ovelha perdida se perdeu? Gente, ela se perdeu porque ela não anda conosco. Esse é o primeiro ponto. Não anda conosco. Quem não anda conosco está perdido. Porque nós não somos católicos romanos, mas à semelhança deles, nós cremos na prática que a salvação, não existe salvação fora da igreja. Segundo, a ovelhinha perdida se perdeu porque ela ficou fora da nossa cobertura espiritual, a cobertura do nosso aprisco. E aí ela se perdeu. Terceiro, ela se perdeu porque ela é rebelde mesmo. Uma rebelada, se levantou contra o ungido do Senhor e se perdeu. E ninguém imagina que ele tem 100, mas ele só tem uma de cada vez. E para eles, cada uma delas é singular. E ninguém vê que não há repreensões do pastor à ovelha. Ovelhas se perdem mesmo.
Ovelhas são burras. Aliás, é um dos animais mais burros, é a ovelha. Burra. Míopes, burra. Porcos são inteligentes. Porque os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porcos são muito inteligentes. Ovelha é burra. Ovelha é frágil, ovelha escorrega, ovelha cai em precipício. E ovelha se engata em espinheiros e não sabe sair. Ovelha sofre de uma fome singela, que às vezes a coloca numa curiosidade perigosa. Ela vai comer pensando que está comendo o que é bom, porque ela está com fome, não conhece o pasto, escorrega dali para um precipício. E o pastor não culpa ninguém. Ele simplesmente diz: é minha. É uma. E uma é mais do que 99, porque 99 junto não é nada. 99 vale muito, um de cada vez. É uma, e eu vou atrás dela. E quando ele acha, ele chama de minha ovelha. E não diz só safado, só cretino, só rebelde. Ele simplesmente coloca e leva com amor, como ele fez com Pedro. Foi uma ovelha que se desgarrou. Não faltou-lhe aviso: Simão, Simão, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Assim mesmo, o homem vacila, o homem nega, o homem foge, o homem chora, o homem se perde, o homem se culpa. O homem diz: acabou. Aí Jesus ressuscita de entre os mortos e vai atrás das suas ovelhas. Havia 10 no aprisco que tinham também fugido, mas não tinham negado. E praticavam a mesma política da disputa eleitoral entre o César Maia e o Conde, no Rio de Janeiro, aonde o nivelamento é por baixo. Na última disputa, a briga deles era saber quem é que mentia menos do que o outro. E o Conde dizia: olha, uma coisa eu garanto a vocês, eu minto menos do que o César. Então, as 99 estão lá e ele vem à procura dessa sua ovelha. E Pedro aparece nessa história e os outros se diferenciam dele apenas porque diziam: não, nenhum de nós botou o galho dentro para empregada de ninguém na casa de Caifás. Foi Pedro que tinha essa coisa de eu sou Pedro, eu sei, eu falo. Na hora que a menina disse esse é um deles, ele tremeu todo, disse que não era, acabou falando palavrões impensáveis. Então a gente está numa situação um pouco menos ruim do que. Mas Jesus aparece e diz: ide e dizei aos meus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá me verão, porque tem um trabalho de individuação a ser feito nesse homem, nessa minha ovelha que vai aprender a cuidar de cordeirinhos e de ovelhas. Aí eles se encontram já dias depois de outros encontros em outros lugares. Eles se encontram em Tiberíades, na Galiléia. Era domingo de manhã cedo. Eles tinham pescado a noite inteira, não tinham apanhado nada. De manhã cedo, Jesus aparece com uma silhueta na praia e pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles disseram: não, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E ele disse: então joguem as redes à direita do barco e achareis. E quando eles jogaram, já não podiam puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixes. E Pedro nadou na direção de Jesus. Chegaram à praia.
Ele, com aquela culpa danada, foi lá e ainda pegou os 153 grandes peixes na rede, quis puxar sozinho, não deixou ninguém participar, porque a culpa gera esse devocional neurótico. É o cara que quer fazer tudo sozinho. Não, para, Tiago, para, sai, João, essa rede é minha, só minha, deixa que eu pego. Mas por que, Pedro? Não, porque eu estou sentindo que eu devo. É uma inspiração do Espírito Santo para carregar essa rede sozinho. É a culpa dele. Culpa. Aí, o que acontece? Jesus pergunta apenas a ele: Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele disse: eu te amo. Tu me amas mais do que estes outros, ou estas coisas, ou seja lá o que for, ou a qualquer referência? Eu te amo. E pela terceira vez perguntou: tu me amas? E Pedro se entristeceu por ele ter perguntado a terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, isso escaneia meu coração. O Senhor sabe que eu te amo, apesar de tudo. Eu te amo. Aí Jesus repetiu pela terceira vez: então cuida bem dos meus cordeirinhos, trata deles assim como eu estou te tratando. Aí saíram andando pela praia. E quando iam caminhando, começou a segui-los aquele que é o autor do Evangelho, João, e que se autodesigna o tempo todo no Evangelho que escreveu como o discípulo a quem Jesus amava. Que é uma coisa bonitinha, né? Que a gente fica pensando assim: pô, esse cara é um arrogante, deve se achar o rei da cocada preta, que Jesus gostava dele mais do que de todo mundo. Não, é que aquele é o Evangelho dele. E ele está falando do que ele experimentava com Jesus, e ele era o discípulo que Jesus amava. Quem quisesse escrever a mesma coisa podia, como eu escrevo, sem escrúpulo. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Você pode escrever também. É porque é só quem se sente amado que tem coragem de ir, botar a cabeça no peito, de fazer perguntas que nem todos têm. É porque o amor dá confiança. Aí Pedro olha para trás e vê que vem seguindo o tal discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia a reclinar a cabeça no seu peito e perguntar: Senhor, quem é o traidor? E Pedro não resiste. Ele, ao invés de ficar no processo de individuação dele, do que Deus estava fazendo nele, na pedrinha branca dele, no caminho dele, que era diferente de João. João não negou ninguém na casa de Caifás. João nunca quis andar sobre as águas. João nunca disse: se és tu mesmo, manda ir ter contigo. João não fez nada disso. João fez outras coisas. Quis queimar samaritano um dia, descer fogo do céu e fazer uma churrascada samaritana, um porcão em Samaria. Mas não aquelas coisas de Pedro. O tratamento de Jesus com João era um, com Pedro era outro. Assim como eu tenho filhos e com cada um deles eu tenho relações distintas, pedagogias distintas, ensinos distintos. Educação clonada não serve. Ela comete injustiças, ela é feita com base em lei e não em justiça. A lei é uma régua para todos. A justiça é uma categoria que se aplica com individuação a cada um e que sobrevive, existe e demanda um critério de avaliação subjetiva de milhares de contingencialidades e circunstâncias. Senão não há justiça. É por isso que Jesus disse para ninguém julgar, para não ser julgado, porque a gente não conhece os segredos dos corações dos homens. Então, Pedro olha para João e diz: e quanto a este? Sabe por que ele perguntou: e quanto a este? Leia em João 21 que você vai já ficar sabendo por que ele perguntou: e quanto a este? Olha só as razõezinhas da gente para querer saber o que vai acontecer com o outro. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, João 21:17, tu me amas? Pedro disse: tu me amas? E ele concluiu: apacenta as minhas ovelhas. E aí, presta atenção que a gente está terminando.
Em verdade te digo, disse Jesus a Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias, te vestias a ti mesmo e andavas por onde tu querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se para trás, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara-se sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? O Senhor já me disse que quando eu era mais moço eu era autônomo e livre. Quando eu for mais velho eu vou ficar, quem sabe, cego, fraco. Vão me pegar pela mão, vão até me vestir o que eu não estou pedindo, vão me levar para onde eu não quero. Isso é uma desgraça. É uma profecia de velhice horrorosa. Só que olha como é que se interpreta essa fraqueza. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, né? Mas Pedro ouviu aquilo e disse: é uma desgraça. Mas o que Jesus estava falando era de glória. E aí ele olha para trás e diz: bom, já que eu recebi essa profecia de futuro miserável, eu queria saber o seguinte: se eu estou só ou não nessa parada. E quanto a ele? Aí Jesus disse: olha, quanto a ele, e se me der uma doida divina, e eu quiser que ele fique aqui como Matusalém de milênios, até que eu volte, que te importa? Ora, nós iríamos reunir um concílio teológico e dizer que esta é a questão das questões e que nos importa mesmo, e porque ele, não nós, iríamos querer saber o que a gente precisa fazer para alcançarmos a mesma longevidade. E alguém nos Estados Unidos escreveria um livro, os 965 passos, que é a idade de Matusalém, de como se tornar longevo como João apóstolo, aguardando a volta do Senhor, e vocês iriam comprar o livro. E tinha gente que ainda ia pregar. Eu estou mesmo sem mensagem, o povo está desanimado, tem um novo mover aí, o livro de Matusalém. João profetizado, João clonado, seja um João. E alguém ainda ia lançar uma campanha de televisão: torne-se um João, contribua. Faça um compromisso de 1000 anos. E o Senhor vai honrar, e você vai viver. Agora, não ponha limite à graça de Deus. Se quiser, bote 2000 anos, 3000 anos, que é para você ser abençoado. E quanto a este? Se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Olha, eu tenho uma relação contigo. Se ele vier aqui perguntar por que eu estou te perguntando de amor, te dizendo me segue, eu vou dizer: olha, volta para o teu lugar, porque você não tem nada a ver com isso. Agora, você também não tem o direito de querer saber o que eu vou fazer com ele. Eu estou dizendo o que eu vou fazer contigo. E você me siga. Me siga, porque se você não me seguir, meu amigo, não tem pedrinha branca. Agora, com ele, é com ele. E que te importa? João interpretou bem a morte de Pedro, porque viu naquela dor toda o modo como Pedro glorificou a Deus. E cada um de nós tem que olhar para o outro irmão e pensar a mesma coisa. E o Senhor fez isso para significar o modo como ele haveria de glorificar-se na vida daquela pessoa. Como aquele cego de nascença, acerca de quem perguntaram quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego. Porque essa dor já
de nascença. E a resposta de Jesus foi: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. E Deus faz obras lindas em cegos também. Faz em todos, faz até em mim que vejo. Corro o risco de olhar para tantos lugares errados. Então, meu irmão, o caminho da graça de Deus para nós é particular, é individual. Vai nos levar à árvore da vida, a pedrinha branca, vai fazer de nós vencedores ricos no coração, porque vamos parecer cada vez mais com a imagem do Senhor. Esse é o galardão, é crescer na imagem dele, a ser como ele é. Agora, o modo como ele trabalha, o vencedor, é no cadinho da dor, é na limitação, é no espinho na carne, é na dificuldade, é na perseguição, é em tudo aquilo que a gente chama de existência. Às vezes é corrigindo os nossos pecados deliberados, outras vezes é nos perdoando dos nossos pecados ignorantes, outras vezes é usando as circunstâncias de calamidade chamadas acidentais para esculpir em nós as respostas que vão dando a cara de Deus na gente. Quando o ser responde a Deus e à vida em fé e em amor e em gratidão e em confiança, a cada resposta dessa, a imagem de Deus vai se moldando em mim. Por isso eu me glorio nas tribulações, porque ela vem carregada de peso de glória. Aí você disse: puxa vida, eu fui lá ouvir o Caio, o cara só falou de pedrinha branca e de tribulação. Eu quase não sei porque ele não jogou a pedra na minha cabeça, porque doeu demais. Só doeu em quem quer sentir dor. O que eu estou dizendo é: o que quer que você esteja vivendo hoje, seja uma frustração conjugal, seja uma tristeza com o marido, com a mulher, seja uma fragilidade com os filhos, seja o seu desemprego, seja a fraqueza na carne, seja a demonstração de que o seu corpo é corruptível e é de morte, seja o que for, ame a Deus de todo o seu coração. E aí, tudo isso vai cooperar para a escultura, para o modelamento, para o aformoseamento, para a beleza, para a construção da glória de Deus na sua vida. E se você estiver vendo isso acontecer na vida de alguém, não chame de pecado. Reconheça pecado no seu coração, não reconheça na vida de ninguém. Na vida do outro, o Espírito Santo é quem veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, não você. Você não foi enviado para isso. Você tem que reconhecer a obra do Espírito em você e deixar o Espírito fazer a obra dele no outro. Porque o que Jesus pergunta a você, se você ficar perguntando: e quanto a este, é que te importa. Com cada um, é com cada um.